bom que estamos reunidos aqui na casa do Senhor para celebrar o nome dEle. E como eu sempre pergunto, qual é a expectativa que você colocou no seu coração para estar aqui nesta manhã? Quando você estava ali, escolhendo a sua roupa, arrumando as coisas, o que passava na sua mente em estar aqui? Você já refletiu sobre isso? Qual é o real motivo que te trouxe aqui? Isso é importante, a gente precisa avaliar isso. Aqui é o lugar onde nós temos um encontro com Deus, com os nossos irmãos, viemos nos alegrar nele, louvar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Isso é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem avançado. Se a gente olhar o cenário ao nosso redor, você pode até pensar, já era, está difícil, prognóstico ruim, já era, acabou, perdemos. Não, a igreja do Senhor permanece firme, a igreja do Senhor continua firme, até a volta de Jesus Cristo, nós estaremos firmes, enquanto estamos aqui, iremos pregar o Evangelho de Jesus, é por isso que estamos aqui, por isso que a Igreja Batista Atitude está aqui em Brasília, por isso que você está aqui em Brasília, você veio transferido para cá por um objetivo, não foi talvez só o financeiro, talvez você nem saiba, mas Deus tinha algo poderoso a tratar, a fazer com você aqui. A gente tem visto vários testemunhos, quando a gente vê aqui nas fotos, a gente acompanhando de perto, o que aconteceu nessas 4 semanas, a gente verifica isso. É muito tangível, é muito fácil, é muito, nítido o poder de Deus através das nossas vidas. Nós somos agentes de transformação, porque nós temos dentro de nós aquilo que o mundo precisa, e o que o mundo precisa é Jesus Cristo. Queria que você aplaudisse ao Senhor agora, nessa certeza, louvado seja o Senhor, aleluia. Que bom, irmãos, mais uma vez eu queria agradecer a Deus por todos que aqui estão, continue orando pela pastora Beth, ela está se recuperando de uma cirurgia, e uma complicação que ela teve, ela tem sentido muitas dores, mas eu creio que em nome de Jesus essas dores vão passar, e eu sei que tem uma igreja orando por ela, assim como nós oramos por todos os enfermos, assim como nós oramos hoje pela vovó do pastor, olha aí, Leandro, receba, do Leandro, lá no Rio de Janeiro, que ela possa também ser tocada e ser curada, em nome de Jesus. Queridos, a gente vai falar hoje sobre algo muito importante. Sabe qual é o tema da mensagem? Tome uma atitude radical. Pastor, você não errou não? Porque sempre aqui na nossa igreja, antes da nossa campanha, de Casa de Fé, o pastor prega domingo, e durante a semana, os líderes recebem o roteiro. E nessa semana passada, na semana passada, o tema do Casa de Fé foi tome uma atitude radical. E quando esse tema veio ao meu coração, eu falei assim, eu vou falar sobre esse tema. E eu senti de Deus, irmãos, a gente poder agora, com uma perspectiva para o seu coração, talvez diferente daquilo que aconteceu aqui, sobre o mesmo texto, mas a palavra do Senhor, como ela mesmo diz, ela se renova. Então eu creio que o Senhor irá continuar a falar ao nosso coração. Muito obrigado você que está aqui, que recebeu o convite do seu líder, do Casa de Fé, e hoje pela manhã está aqui. Nós esperamos em Deus que você tenha recebido, tendo uma boa recepção aqui, não assim através de uma pessoa, mas de todo o corpo de Cristo, porque como o Marcos Dirão falou, depois de Jesus, os nossos visitantes são as pessoas mais importantes aqui, amém? Então prepare teu coração, esteja, atento no que vai acontecer aqui, eu peço todo cuidado, a movimentação, quando você for sair, se você precisa tomar algum remédio, beber uma água, fique ali na parte de trás. Eu peço aos irmãos que estão aí na parte de trás, que evitem o movimento,
eu sou assim, eu tenho algo assim que eu preciso abrir o coração para vocês. Eu me distraio muito fácil. Mas enquanto eu só estiver distraído, não tem problema. Mas o problema é quando as pessoas são distraídas. Quando nós estamos agora, nesse momento, com a Bíblia que será aberta e lida, eu, como um mensageiro de Deus aqui, enviado por Deus, nada pode impedir que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos ouvidos também, e o nosso coração. Então, queria pedir a gentileza da igreja nesse cuidado. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículos 26 em diante. Que lindo foi, Micileia, lá a ação social, né? Muito lindo. Pena que eu não pude estar, mas senti a presença de Deus junto com vocês ali, naquele momento tão importante. A partir do verso de número 26, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em uma carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas-vindas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, eu vou repetir, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã, diante do Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. O Senhor venha usar a minha vida, meus lábios, o meu coração, a minha mente, para que eu possa, Senhor, entregar a Tua palavra, assim como o Senhor falaste ao meu coração. Fale o coração da Tua igreja, fale o coração daquelas pessoas que estão pela internet, aqui participando desse culto. Fale, Deus, através da Tua filha, a irmã Micileia, na interpretação em Libra. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, e oramos assim, pelo nome doce e precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nessa história nós temos dois personagens. Nesses versículos que lemos,
do 26 até o versículo 40, 2 personagens fazem parte desse contexto, fazem parte desta história. Agora, precisamos falar um pouco sobre cada um, sobre Filipe e sobre o eunuco. Quando nós falamos sobre Filipe, se nós olharmos ali no próprio capítulo 8, o que estava acontecendo ali na vida de Filipe. Eu já preguei aqui há alguns meses atrás sobre o impulso do Espírito Santo para falar às pessoas. Era no meio de uma perseguição, o que estava acontecendo em Samaria, era no meio de uma grande perseguição, e às vezes nós estamos correndo de perseguições, mas é no meio da perseguição que o Evangelho cresce, e não era diferente. Quando nós vemos ali que muitas coisas estavam acontecendo antes de Filipe ser enviado para aquela estrada deserta. No versículo 4 e 8 desse capítulo 8 de Atos, nós vamos ler o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Uau! Irmãos, que maravilha! Filipe estava vivendo um momento assim de ápice no seu ministério. Sabe onde tudo estava acontecendo? Ele orava pelos endemoniados, eles eram libertos. Oravam pelos as pessoas conhecerem Jesus Cristo, e as pessoas se salvavam, se tornavam salvas em Jesus. Oravam pelos paralíticos e eles eram curados. Irmãos, era uma revolução do poder do Espírito Santo ali em Samaria. E foi exatamente neste grande contexto, sabe, nesse sucesso ministerial, como eu disse, que um anjo aparece. O anjo apareceu na vida de Filipe e disse, deu uma orientação para ele. Ele disse: olha, você vai agora para uma estrada deserta, no deserto, né? E ali você vai encontrar com alguém. E ele, no mesmo momento, ele recebe essa orientação e ele vai. É interessante que o ministério dele em Samaria era muito grande. Era interessante, a gente precisa lembrar, como eu falei, estava tudo dando certo. Muitas pessoas estavam sendo convertidas ao Rei Jesus, curadas, libertas. Agora ele foi comissionado, ele foi enviado para uma pessoa. Só que essa uma pessoa, a conversão desse eunuco etíope, foi uma grande revolução. Nós vamos ver daqui a pouco sobre esse acontecimento. Irmãos, algo acontece aqui que chama a atenção, logo no início dessa mensagem. Por que Deus nos move? Por que Deus nos tira de algum lugar para levar para o outro? Você já pensou sobre isso? Aqui era o mover do Espírito Santo. Aqui, claramente, na vida de Filipe, um anjo apareceu. Agora, falar sobre o eunuco, eu não sei se vocês sabem, o eunuco é um homem que, ele foi castrado. Ele teve seus órgãos reprodutivos removidos ou danificados. Muitos deles, porque eles queriam ser desse tipo de pessoas. Ele era um deficiente. E esses tipos de pessoas, os eunucos, eles eram colocados para servir nos palácios, para servir autoridades, para servir aos reis, e também pessoas que tinham muito dinheiro. E por essa questão do eunuco, ele auxiliava no harém. Que era o harém? O harém é onde tinha as esposas, as concubinas, as filhas. Elas eram concentradas em um determinado lugar, e o eunuco, ou os eunucos, trabalhavam ali. Pensa-se também que, por ser o eunuco, ele não iria constituir família, então era uma segurança para aquelas pessoas mais ricas. Ele não vai constituir família, então ele não vai me roubar. E por ele estar no harém, você imagina também por quê.
Então, o eunuco era essa pessoa. Eram pessoas que também tinham cargos, sabe, na alta sociedade da época, por causa da confiança que as pessoas colocavam sobre a vida dele. Nesse caso aqui do eunuco, esse etíope, que Filipe encontrou, ele era um oficial de um escalão alto, responsável pela tesouro lá da rainha Candace, na Etiópia. A sua função de tesoureiro demonstra isso. Os eunucos muitas vezes ocupavam posições de autoridade, e de prestígio. Então a gente viu aqui a questão de Filipe, o momento a qual ele foi enviado ali para aquela estrada deserta, e agora nós vimos também o que era, né, naquela época, o eunuco. Voltando agora para o texto, a gente viu aqui, a gente na verdade leu na palavra, que o anjo aparece e envia Filipe para uma estrada deserta, que via de Gaza para Jerusalém. Filipe vai para lá, sem entender nada mais, acreditando que era Deus que estava enviando, obedeceu. E de longe, talvez, ele viu aquela carruagem vindo. Até então, ele não sabia o que estava acontecendo aqui. Não sabemos se ele era gentio convertido, o eunuco. Uma coisa que nós sabemos é que ele estava indo para Jerusalém. Ele estava indo para adorar a Deus. Guarde isso, irmãos, isso é muito importante. Este homem disponibilizou para fazer uma viagem longa. Irmão, pensa numa viagem longa. Eu estive pesquisando a Etiópia, não é essa Etiópia de hoje, né, na África, mas naquele momento era chamada de Cush, ou no Antigo Testamento é onde hoje seria o Sudão. Vocês imaginam a distância do Sudão até Jerusalém? Entre 2.000 a 2.500 quilômetros. Imagina fazer essa viagem no deserto, debaixo daquele sol, debaixo de frio, em cima de um animal, não tinha carro, não tinha, e as estradas não eram pavimentadas. Os estudiosos dizem que demorou meses, ou semanas e meses, para ele chegar até Jerusalém, para adorar a Deus. E quando Filipe se aproxima, ele vê um homem lendo a Bíblia, né, o que era a Bíblia da época, em voz alta. Ele está lendo. Até aqui a gente compreendeu a questão. Agora vamos adiante. Precisamos entender aqui duas coisas muito importantes para que pudéssemos nos localizar nesse momento. O pessoal do som, eu estou sentindo alguma coisa, uma falta de alguma coisa, mas vocês sabem, mas vocês me deixaram no vácuo aqui. Agora precisamos entender isso. Ele tem uma carruagem, e se senta na carruagem. Ele tem a carruagem, está confortavelmente ali lendo um texto da palavra de Deus. Ele tem a carruagem, ele está sentado na carruagem, agora ele está lendo a palavra de Deus. Já que ele está lendo, está sentado, é difícil ler sentado, né? Às vezes no carro a gente sente até enjoo. Imagina você sentado em uma carruagem, lendo algo. Mas o texto explica que ele era ministro da fazenda, lá da Candace, a rainha dos etíopes. Ele é o camarada que toma conta de todo o tesouro lá da rainha. Olha a responsabilidade desse homem. Ele tinha dinheiro, ele era uma pessoa rica. Para você ser transportado em uma carruagem, como eu disse, conseguir ler, provavelmente a suspensão dessa carruagem era reforçada. Possivelmente tinha uma poltrona naquela carruagem. O sistema de amortecedor, né, de suspensão ali, era muito bom. Porque é difícil, como eu disse, naquela estrada daquela época, alguém conseguir ler alguma coisa. Não dá para ler em cima de uma carruagem, uma carroça. Quem que já andou em carroça? Pode levantar a mão, irmão. Porque eu já andei de carroça. E quando eu estava pilotando o burrinho lá, né, eu sei que hoje é politicamente incorreto falar isso, né? O meu primo abençoado deu uma varada no burro, irmão.
E o burro, sabe, ele passou num buraco, eu subi assim, dessa altura, caí no capinzal, me cortei todo, nunca mais eu esqueço. Do burro, do outro burro que bateu no burro, e o tombo que eu tomei. Então assim, você andar numa carroça era difícil. Então Felipe faz uma pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco disse: não tenho como eu entender, eu estou lendo, relendo, lendo de novo, já li 3 vezes essa passagem aqui de Isaías, mas não tem ninguém que possa me ensinar. Foi então que Felipe sobe na carruagem e passa a explicar um texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido, de Isaías, capítulo 53. Então Felipe agora anuncia para ele o evangelho. Agora Felipe passa a falar com ele sobre o reino de Deus, sabe? E quando ele termina, eles veem logo um lago. A leitura terminou, um lago é visto, e o Espírito Santo, movendo o coração do eunuco, ele diz: olha, tem um lago aqui. O que impede de eu ser batizado? Então Felipe diz: olha, você realmente crê nisso? Você reconhece? Não, eu reconheço, nós lemos isso. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se você quer ser batizado, eu vou te batizar. Esta foi a história. Depois nós vimos que ele sai alegre, e Felipe foi levado para um outro lugar para continuar a mensagem. Nesse texto, que é bastante conhecido, que nós já lemos algumas vezes, eu queria destacar duas partes dos versículos 26 e o 29. O 26, a parte que eu queria destacar é esta: um anjo do Senhor disse a Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe. E o versículo de número 29, o texto que eu quero destacar é este: e o Espírito disse a Filipe. O que eu quero nesta manhã ressaltar é que precisamos tomar uma atitude radical, como aquele homem tomou. Deus está nos convidando a tomar uma atitude radical. A decisão do eunuco etíope em aceitar Jesus Cristo aqui, como nós lemos, descrita nesse texto, considera-se uma atitude dessa. Uma atitude que não depende somente das circunstâncias, mas aquele homem entendeu que foi Deus que enviou Felipe ali, foi Deus que enviou Felipe para estar com ele, para explicar as Escrituras, para tirar as dúvidas dele, e nesse momento o Espírito Santo toma aquele homem, e quando ele olha o lugar para ele ser batizado, ele já diz para o Felipe. É considerado aqui no contexto ser de fato uma decisão, uma atitude radical, no contexto histórico, cultural, mas também no contexto espiritual. Agora vamos ver aqui alguns motivos que levaram aquele homem a tomar essa atitude. A primeira atitude que esse homem toma foi porque ele precisou romper com as tradições religiosas. Hoje, se existe um motivo pelo qual as pessoas não entregam de fato as suas vidas a Jesus, a primeira coisa é dizer sobre religião, é falar sobre religião, é falar que os seus pais, falar sobre a sua família, que eles nasceram nessa religião, que nasceram nessa casa, que eles não podem, sabe, irmãos, sair dali. É como se eles estivessem presos. Agora, quando a gente olha o contexto aqui desse homem, ele era um adorador de Deus segundo o judaísmo. O eunuco etíope estava voltando de Jerusalém, onde tinha adorado ao Senhor. No versículo 27 fala sobre isso. Aqui ele rompe essa barreira religiosa.
Ele era um prosélito, alguém que seguia o judaísmo de uma forma muito intensa. Ele enfatizava o culto no templo. Ele enfatizava todo aquele ritual judaico. A obediência à lei mosaica, as práticas tradicionais. Ele era dessas pessoas. Ele agia desta forma. A vida dele, no que se diz respeito à sua igreja ali, a liturgia, ele era muito radical também. Aceitar Jesus como Messias representava um rompimento com a sua fé, porque os judeus não acreditavam na época, e não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Todas as vezes que há esse rompimento, e quando Jesus entra, quando o Espírito Santo entra, ele quebra esse pensamento, e a pessoa entrega a sua vida, como aquele etíope que disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como Messias. O Messias ainda estava por vir, segundo a tradição judaica, mas ele rejeitou. Ele reconheceu Jesus como cumprimento da profecia. É esse sim, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Em segundo lugar, o eunuco aceita Jesus como seu único caminho. Ele entendeu naquele momento que não existia como ele viver. Por isso a sua conversão foi imediata e foi pública. Imediata e pública. Após ter as escrituras explicadas por Filipe, como eu disse aqui, o eunuco prontamente aceitou a mensagem de Jesus como Salvador, e na mesma hora ele pediu para que fosse batizado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Sua decisão de crer em Jesus foi instantânea e feita sem hesitação. Ele simplesmente entendeu. Ele não pediu mais explicações, não quis debater, não quis entrar em discussões, profundas, teológicas. Ele entendeu que Jesus era a única coisa para ele. Agora ele quebrou muita coisa. Ele quebrou muitos preconceitos. No contexto cultural, especialmente para alguém de alta posição, que era o caso dele, como ele, um oficial da corte etíope, isso era uma atitude ousada e radical. Ele não estava nem aí para isso. O que ele queria era Jesus. Jesus. Em terceiro lugar, o eunuco superou barreiras culturais e sociais. É nítido ver o que acontece aqui, porque ele era um estrangeiro, a posição dele de estrangeiro, ele era da Etiópia, um reino distante, um reino pagão, um reino que não adorava a Deus. Sua conversão rompeu barreiras culturais e geográficas, antecipando o movimento missionário. O movimento missionário começa a acontecer a partir desse encontro. Que o evangelho seria levado para os judeus e para os gentios também através da conversão desse homem. Quando a gente tem Jesus no coração, quando nós recebemos Jesus no coração, para onde quer que Deus nos leve, nós estamos levando a presença dEle. E essa presença precisa ser perceptível. As pessoas precisam olhar para nós e ver, é algo diferente. Essa pessoa é diferente, ela fala diferente, ela se veste diferente, ela se porta, ela se conduz diferente. É Jesus. Jesus é que faz isso. Isso era um avanço radical na disseminação do evangelho. Então aqui a gente percebe que houve sim o envio de um missionário agora para a Etiópia. Qual era a condição do eunuco? Segundo a lei judaica, os eunucos eram limitados em suas participações no culto no templo. Ele não podia, ele queria adorar, ele queria participar, queria estar aqui, queria estar cantando, queria fazendo libra, queria estar no som, na recepção, no kids, ele queria servir, mas pela sua condição física, ele era limitado a alguns pequeninos serviços. Talvez isso traria para ele uma condição, muito ruim, porque ele queria adorar a Deus de uma forma espontânea, participar da mesa, participar dos cultos, servindo, mas ele tinha uma limitação. Pastor, onde que a gente pode ver isso? É muito claro quando a gente lê
Deuteronômio 23, do versículo 1. 23, versículo 1, que diz assim: nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados, ou cujo membro viril tiver sido amputado, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, nem entrar ele poderia. Eu achei que ele estava ali fazendo talvez serviços fora, né? Talvez lá no estacionamento. Ele não podia entrar no templo. Ele tinha essa limitação. Apesar de ser um adorador de Deus, sua condição colocava ele marginalizado. Ele não tinha um acesso. No entanto, o Evangelho de Jesus, quando chega para ele, rompe, quebra toda barreira de exclusão. O Evangelho do Senhor Jesus é inclusivo. Todos têm condições de fazer parte da família de Deus. Basta crer. E o eunuco foi plenamente aceito no reino de Deus através de sua fé em Cristo. Essa inclusão na vida dele foi revolucionária. Irmãos, tem um tempo que eu tenho falado sobre isso. Eu não sei se Deus quer falar algo ainda mais profundo comigo, porque eu tenho sempre falado com vocês. Porque às vezes a gente está tentando escolher quem a gente quer anunciar Jesus. E nós mesmos estamos fazendo, sabe, ali uma acepção. Assim, não, esse não. Meu chefe, esse brigadeiro, general, almirante, não. Ele está muito alto. Ele está num posto muito avançado. Eu acho que ele nem precisa de Deus. Ele precisa. O soldado, o recruta precisa. O seu chefe, sabe, o secretário, o executivo, eles precisam de Jesus. Nós não podemos limitar, colocar uma cerca e dizer não vamos pregar, não vai valer a pena. Vale a pena. O Evangelho precisa chegar em todas as camadas da sociedade. O amor de Jesus precisa alcançar, porque se o amor de Jesus alcançar essas pessoas, sabe, de relevante na sociedade, as coisas mudam. Eles não vão pensar somente neles, eles vão pensar nas pessoas, em vidas. O Evangelho precisa chegar a todos. Aliás, ontem foi dia 21 de setembro, celebrado no Brasil como Dia Nacional da Luta, né, com pessoas deficientes. Não é isso? E no dia 26, dia do surdo. Dia 27, teremos um culto aqui, alusivo. 29, perdão. 29. Vocês sabiam que os surdos são considerados como povos não alcançados? Os surdos não estão vindo não, mas estão preparando. Um dia a gente vai ver cheio de surdo ali, aceitando a Jesus. Foi ontem na sexta, né? Sexta, Micilé falou com surdo, não sabia a Libra? Olha aí. Amém. Todos precisam de Jesus. Quarto, o eunuco desafia a sua hierarquia social. Ele era um alto oficial da corte real. O eunuco tinha uma posição de grande autoridade como tesoureiro da rainha. Podemos ver isso no versículo número 27. Decidi seguir Jesus, que na época era visto por muitos como uma seita. O evangelismo naquela época, sabe, o cristão naquela época, a religião cristã, o movimento cristão, era reconhecido como seita. Agora você imagina alguém de uma alta patente aceitar a Jesus Cristo. Isso representava uma escolha ousada de alguém de uma posição elevada também na vida social. Essa decisão poderia ser mal vista tanto pelos oficiais daquela época e também pela própria rainha. A rainha a qual ele prestava ali, sabe, tinha autoridade sobre a vida dele. Ele renuncia ao seu status quo. A fé cristã inicial era frequentemente associada às perseguições e dificuldades. Quem ia para a fé cristã sabia, e nós vimos aqui o que estava acontecendo com Filipe lá em Samaria. Ele sabia que se ele entrasse nessa religião, ou se ele
fosse, como ele fez, aceitar Jesus, ele sabia que seria perseguido. Ele sabia, sim, que algo iria acontecer na vida dele. Mas ele não mediu esforços. Ele colocou no seu coração um desejo de mudança. O eunuco estava escolhendo um caminho que poderia trazer desprezo, como eu disse, dificuldade, o que era radical, dado o status privilegiado que aquele homem tinha. Em quinto lugar, o eunuco obedeceu à direção do céu. O eunuco obedeceu à voz de Deus. A resposta dele, a palavra, como nós vimos acima também, foi imediata. Ao ouvir a explicação de Felipe sobre a profecia de Isaías, o coração dele amolece. E ele entrega totalmente a Jesus. Ele não questionou, ele não discutiu. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. E a sua posição? E a rainha? E o seu país? Estou nem aí. Eu quero é Jesus. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que o ambiente onde nós estamos ali no secreto? Será que aonde eu trabalho as pessoas nem sabem? Porque você talvez tenha uma patente, porque você é um chefe de um setor. Já pensou eles ficarem sabendo que eu sou crente? Como que vai ser? Eu não vou ser mais convidado para os happy hours. E agora? Toma vergonha. Você é crente. Você precisa mudar o ambiente aonde você está. Jesus mudou a sua vida, agora você vai mudar a vida das pessoas, falando do seu amor. Amém, queridos? Aleluia. Em último lugar, o eunuco experimentou um impulso missionário. Ele foi alavancado, ele foi encaminhado, ele foi levado, ele foi, destinado a ir para um lugar, para levar a mensagem de Jesus Cristo. Embora o texto não entre em detalhes sobre o que o eunuco fez, a Bíblia para ali, naquele momento onde ele diz assim: ele saiu alegre, ele saiu feliz, depois que ele foi batizado. Ele levou a mensagem de Jesus de volta ao seu país. Que bênção, irmãos! O que pode ter tido um impacto significativo lá na África. Lá na África. Quando Jesus entra em nós, no nosso coração, há mudança. As pessoas querem isso também. A decisão do eunuco etíope de aceitar Jesus Cristo foi uma atitude de fato radical, porque representou uma ruptura das tradições religiosas, desafiou barreiras sociais e culturais, e ele se envolveu em uma fé, e quando ele colocou essa fé em ação, ele entendeu que ele não iria mais viver daquela forma, que ele iria voltar depois para Jerusalém, em outras vezes, mas agora crendo no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para todos e atingiu o coração desse eunuco. Ao seguir a Cristo, ele escolheu um novo caminho de fé, que diferenciava em muitos aspectos da sociedade a qual ele vivia. Era uma distinção, era um contraste muito grande. Irmãos, imagina ele chegando lá na sua terra, imagina ele chegando lá com a sua rainha, diante da sua rainha. A Bíblia não conta o que aconteceu, mas o que nós sabemos que essa transformação gerou vidas, essa transformação, essa conversão, mudou a vida desse eunuco etíope. Aceitar Jesus Cristo como Salvador é uma atitude radical, porque envolve uma transformação completa. Não é só você levantar a mão, não é só você orar, a sua vida muda. Você vai perceber algumas coisas incríveis acontecendo após a sua conversão. Quando a gente entrega, e aqui muitos fizeram isso,
Sabem como foi? Lembra o hino que foi tocado no dia da conversão? Lembra até da pregação? Lembra do momento? Lembra quem estava com você? Lembra o local? Porque é algo profundo, que deixa marcas profundas em nós, esse encontro que muda a nossa vida. Aleluia. É uma escolha que desafia o status, exige sacrifício pessoal, não é fácil. Ao mesmo tempo proporciona um relacionamento íntimo com Deus. Fácil não é, mas tudo que é muito fácil a gente não dá nem muito valor. É fácil, mas aquilo que requer uma atitude radical. E aqui nós não estamos falando de igreja, de denominação, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de eternidade. Para concluir essa mensagem, precisamos responder algumas perguntas. O exemplo de uma atitude radical do eunuco, em aceitar a Jesus, em se batizar, mudou a história da vida dele. Por que eu preciso aceitar a Jesus? Por causa do seu amor incondicional. Jesus te amou primeiro. Deus ama a todos. Quando lemos em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 8, lemos assim, Romanos 5:8 diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores, Ele morreu por mim e por você, Ele não mediu, Ele não olhou o nosso histórico, se valeria a pena o sacrifício dele, simplesmente se entregou. Ele ama a humanidade independente de quem somos. A prova desse amor é Jesus. Versículos que, segundo historiadores, teólogos, dizem que se tirar toda a Bíblia e deixar esse versículo, seria o resumo da Bíblia, seria o resumo do amor de Deus, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Sabe qual o pecado? Sabe o que tem travado? Sabe o que tem, obstruído a pessoa a entregar a sua vida a Jesus? Chama-se pecado. Pecado é errar o alvo. E sabe o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos 3:23? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A palavra do Senhor vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Foi assim o que aconteceu no Éden. O pecado separou Deus de Adão e de Eva. Deus queria trazer de volta a humanidade, porque Ele nos ama, Ele sempre nos amou. Juízes tentaram, reis tentaram, profetas tentaram, não conseguiram, falharam. O único que pôde vir aqui para morrer como uma ovelha muda, vai para o matadouro. Assim Jesus Cristo, só o sangue daquela ovelha sem mancha, sem mácula, só o sangue derramado naquela cruz, poderia de uma forma toda especial, unir o homem a Deus. Foi assim que Ele mandou o seu Filho Jesus. Qual o impacto do pecado, pastor? O impacto desse pecado é muito triste. Romanos 6:23 vai dizer isso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele continua. Ele vai dizer aqui, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado tenta nos separar, mas o amor de Cristo nos separa e nos ama. O dom do amor, Jesus, o caminho para a salvação. Jesus, Ele é a salvação. Jesus é o único caminho.
João 14:6 vai dizer: Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, não existe outro caminho. Jesus é o único caminho que pode nos reconciliar de novo com Deus e a humanidade. Ele quer salvar a todos. Ele diz para que todos sejam salvos. Queridos, uma vez eu entendi isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu experimentei esse amor. Aos 16 anos de idade, eu conheci esse amor. Quando foi feito o apelo, eu levantei a minha mão ainda com adolescente. O primeiro na família, sendo cristão. Sofri muitas dificuldades. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Eu preciso agradecer a Deus até o último dia da minha vida, pelo momento que o Espírito Santo falou comigo. Eu decidi aceitar a Jesus, como foi para muitos que estão aqui. Se eu perguntar aqui quem se arrependeu dessa decisão, não vai ter ninguém. Eu nunca vi, nesses 40 e tantos anos na vida cristã, eu nunca vi eu me arrependi, não. Quando a gente aceita Jesus, a gente não perde tempo. O sofrimento de Jesus naquela cruz, quando Ele toma sobre Ele as nossas dores, os nossos pecados, não pode ser em vão. A resposta é necessária: a fé e o arrependimento. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu queria que nesse momento a gente fizesse aqui um grande momento de clamor. Eu queria que nada tirasse a sua atenção agora. Por isso que a gente pede: feche os seus olhos, ore ao Senhor. O Espírito Santo está agindo aqui neste lugar. Efésios no capítulo 2, do versículo 8 e 9 vai dizer: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. É um dom, é a graça de Deus. A salvação é esse presente, não é resultado das nossas obras, mas é o resultado da nossa fé em Jesus Cristo. Um arrependimento genuíno precisa acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso de número 19, vai dizer: arrependa-se, arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Precisamos reconhecer o pecado e tomar uma decisão de mudar de vida, voltando-se para o nosso Deus. Agora vem um convite à salvação. Aceitar Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, no verso 9: se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Só isso. Se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer de todo o seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Agora vem um presente. Pastor, se eu aceitar Jesus, o que eu ganho? Eu vou te dizer. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, dos versículos 11 a 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Agora ouçam com atenção: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer escolher hoje aceitar a Jesus?
Você quer ter uma nova vida em Cristo Jesus? Jesus transforma a vida. Último versículo que eu quero ler para você. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo.